Graça e paz, meu querido e nobre peregrino. Mais uma vez estou aqui entrando na sua casa para falar das grandezas de Deus. Estamos no caminho da fé, indo para a Cidade Santa, a Nova Jerusalém. Somos peregrinos, né? E nós estamos falando da galeria da fé, para a gente não esquecer. Hebreus 11, vamos dar uma passadinha lá? Hebreus 11. A galeria da fé. Hebreus 11, vamos falar da fé de Moisés. 11, 24. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou-se ser chamado filho da filha de Faraó. Amém? Pela fé, né? Tudo é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos voltar em Êxodo 10. Antes temos alguns avisos. Primeiro, pegue sua caderneta para fazer suas anotações, para quando você tiver uma rica e gloriosa oportunidade para falar da palavra de Deus, você pode usar esses textos. Segundo, na descrição do vídeo tem tudo o que eu falo aqui, os versículos, curiosidade, né? E vamos para os passinhos da fé. O nosso like da fé aí embaixo do vídeo. Se inscrever no canal, porque você se inscrevendo, assim está ajudando a missão integral. Depois você compartilhando para familiares, parentes, amigos, irmãos não crentes. E também você estará fazendo seus comentários nos vídeos que a gente está gravando. Vamos voltar, né? A gente voltou. Então nós estávamos falando sobre as pragas ainda, né? Porque a gente tem que seguir na linha da fé. E nós paramos aqui no versículo 34 do capítulo 9. Vendo Faraó que cessou a chuva de Saraiva, né? Que é fogo. Deus fez fogo descer do céu. E os trovões continuou a pecar. E agravou o seu coração, e ele e seus servos. Qual foi o pecado de Faraó? Ele continuou a pecar como? Na incredulidade. Porque, ora, se Deus tinha dito a ele, através de Moisés, deixa o meu povo ir. E ele enfrentou Deus, porque ele enfrentou Deus. Deus subjugou Faraó com as pragas. Deus subjugou a primeira praga, a água transformando em sangue, que ele tinha uma idolatria com o rio Nilo. Todo dia quando amanhecia o dia, Faraó ia lá para o Nilo idolatrar aquele rio. Ele ia idolatrar. E Deus subjugou, transformou as águas em sangue. Faraó que fez, chamou os seus curadores, os seus curandeiros, os seus feiticeiros, os seus bruxos, macumbeiros, seja qual for o nome, para peitar Deus. Eles também fazem, e eles transformou a água em vinho. E Deus também, primeiro veio o sinal das serpentes, que ele trouxe os curandeiros, os curadores deles, e a serpente de Moisés engoliu as serpentes de Faraó, dos bruxos, dos feiticeiros,
digamos hoje, pai, mãe de santo, seja lá o que for. Porque quem tem Deus é maioria. Quem tem Deus. E Faraó era a maioria, Moisés era a maioria. O que foi que aconteceu? Aconteceu que Deus subjugou ele no terceiro, se eu não me engano, a terceira praga, né? Não veio a segunda, as rãs, que ele também adorava as rãs, veio de onde? Do rio Nilo. E aconteceu o quê? Deus subjugou, envergonhou. Toma aí teus deuses. Não é assim que acontece? Pessoal idolatra imagem de escritura, se ajoelha seco e se levanta vazio, porque só quem preenche a vida do homem é Jesus. E Deus ainda subjugou Faraó com foi as rãs, veio os piolhos, né? E os magos de Faraó disse: não, aí é o dedo de Deus, a gente não pode se meter. E com esse sinal aqui, a chuva de saraiva, a chuva de fogo, ele ainda endureceu. Faraó endureceu o seu coração e Deus disse: está ótimo, porque vamos continuar, vamos ver quem é mais forte. Você vai deixar o meu povo ir. E no capítulo 10 de Êxodo, Deus ameaça ainda Faraó com as pragas. Versículo 1. Depois disso o Senhor a Moisés: entra a Faraó, porque tenho agravado o seu coração e o coração de seus servos para fazer estes meus sinais e no meio deles. Por que Deus endureceu o coração de Faraó? Porque Deus de antemão sabia que aquele homem só tinha, ele não ia querer Deus, ele só tinha maldade no coração dele. Então Deus endureceu mais ainda para que o nome dele fosse glorificado. No versículo 2, e para que conste aos ouvidos de teus filhos e o dos filhos de teus filhos e de teus filhos as coisas que fiz no Egito e os meus sinais que tenho feito entre eles, para que saibais que eu sou o Senhor. E também o Senhor usou essa situação para ser como se fosse um memorial histórico. Você veja que até os dias de hoje está escrito nas Sagradas Escrituras que houve essa situação. Mas o que eu mais fico inquieta é como Faraó endureceu seu coração. Como é que uma pessoa vendo, eu nunca vi nem você nem ninguém, fogo, chuva de fogo do céu, esse homem viu, mas endureceu, ele peitou Deus. É como ele quisesse dizer: é como eu quero. E não é assim que Satã faz? Lúcifer, na guerra que ele elaborou lá no céu, que queria tomar o trono de Deus, e Deus lá no seu santo e bendito trono, nem se levantou. Os anjos dele foi que expulsou essa ralé que queria tomar o trono de Deus. Mas Satanás continuou peitando, e foi até lá no Éden, atentou ali o projeto de Deus. Mas o Senhor criou um lago chamado Lago de Fogo, que está lá em Apocalipse. Vai ser a última morada dele para ele ser destruído lá. Mas ele continua peitando. Assim foi Faraó. Faraó estava com o espírito de Lúcifer dentro dele. Pode acreditar, não tinha outro não, para peitar. Então, o 3... Assim foram Moisés e Arão a Faraó e disse-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: até quando recusas humilhar-te diante de mim? Deus mandou esse recado. Lembra que Moisés era a boca de Deus e Arão era a boca de Moisés? Até quando tu não vai se humilhar?
Como é que vai ser? Deixa aí o meu povo para que me sirva. E no 4, porque se ainda recusares deixar aí o meu povo, eis que trarei amanhã gafanhotos aos teus termos. Olha, o Egito já estava todo destruído, gente. Esse homem não viu? Veio as úlceras nos animais, que matou meio mundo de animal. Depois veio as úlceras nos homens. Essa chuva de fogo. E esse homem não se dobrar. E o Senhor disse, agora vai vir os gafanhotos. Interessante que tem uma aparência, uma comparação muito grande em Apocalipse, o que nós vamos ver, viu? Que já está perto. Já se cumpriu guerras, terremoto. Teve um grande terremoto faz uns 2, 3 dias no Haiti. Matou quase 2.000 pessoas. Isso já está se cumprindo. Mas essas pragas que teve no Egito vai ter agora. Por quê? Porque será a dureza do coração dos homens. De não se dobrar diante de Jesus. Porque Jesus quer nos tirar do Egito. Que Egito é esse? O mundo. E no versículo 5, ele diz, e cobrirão a face da terra, que a terra não se poderá ver, e eles comerão restos do que escapou, o que ficou da saraiva, também comerão todas as árvores que vos cresceu no campo. No 6, e encherão as tuas casas, e as casas de todos os teus servos, e as casas de todos os egípcios, como nunca viram teus pais, nem os pais de teus pais, desde o dia em que eles foram sobre a terra até o dia de hoje, e viram-se e saiu da presença de Faraó. Eles entregou, disse, o negócio vai ficar feio, viu? A saraiva já destruiu, os gafanhotos, vai ser uma nuvem que vai escurecer. E vai acontecer isso. Quando a Covid, há 2 anos atrás veio, que chamava coronavírus, e disse que estava tendo um enxame, né? Uma infestação de gafanhotos que teve em alguns lugares nos Estados Unidos que eles foram. Eu pensava que já era esse cumprimento que está lá no livro do Apocalipse. Mas quando eles virem, vai ser na terra toda. Não se preocupe não, viu? Você, meu querido ouvinte, que ainda não crê na palavra de Deus, isso vai acontecer, viu? Já está acontecendo. Estamos nas pragas. Covid, e está vindo outra praga, que eu não recordo o nome dela, mas no próximo vídeo eu vou trazer, que ela nem vacina nem medicação vai aplacar essa praga. Né? Que Deus tenha misericórdia de nós. E o melhor lugar é estar em Cristo. E aqui Moisés, voltando para o Egito, que a gente está no Egito, Moisés e Arão deram a volta às costas a Faraó e foram embora. No versículo 7, e os servos de Faraó disseram-lhe, até quando este nos dá de ser por laço? Eles advertiram. Primeiro os outros, antes da chuva da saraiva, alguns egípcios creram na palavra de Moisés, pegaram os animais, pegaram o gado, seus servos e guardaram. Faraó e os outros servos não acreditaram, e morreu gente pelo meio do caminho. E os servos de Faraó perguntaram, né? Até quando esse vai ser como laço? Deixa aí os homens para que sirva ao Senhor, seu Deus. Ainda não sabes que o Egito está destruído? A cegueira do homem era tão grande que ele não estava vendo que o reino dele estava despencando. E aí, até quando você vai enfrentar Deus, meu ouvinte? Porque Deus está lhe chamando. Deus já fechou a cova na sua vida diversas vezes. Até quando você vai enfrentar? Não basta o que está acontecendo? E aqui eu quero fazer uma ressalva nesse versículo 7, com um alerta
dos servos de Faraó, para dizer quando eu fui acometida da Covid, porque eu fui acometida da Covid, foi um propósito de Deus. Deus estava me livrando de outra coisa que eu não posso dizer aqui no canal. Mas se você orar, Deus vai lhe responder. E no terceiro dia para o quarto, que eu estava vomitando muito, eu não sei se foi em visão ou se foi sonho, porque a gente estava, eu e minha filha doente, e a gente não dormia, porque a cabeça não deixava, os olhos não deixavam, o ouvido não deixava. A ânsia de vômito, eu não pegava em celular, eu não pegava em nada. E quando eu estava retornando para a rede, que eu tinha pedido a Jesus, eu disse, durma na rede comigo. E eu estava revendo minha vida, porque eu pensava até então que a gente estava esperando o nível de oxigênio tá baixo para a gente chamar o SAMU. E eu me deitei na rede, eu não sei se foi em sonho ou em visão. Então eu vi o universo e vi o planeta Terra mais ou menos assim, desse tamanho. Em cima tinha um anjo enorme, com os braços abertos. As vestes desse anjo eram branco com prata, uma cruz bordada de prata e esse anjo enorme, com os braços abertos. E Deus fazia eu entender na mente que o nome daquele anjo era proteção. E Deus fazia eu entender que eu não ia morrer naquele momento da Covid. E Deus fazia me entender que vai vir uma peste ainda pior do que a Covid. E quando eu olhava abaixo daquele anjo, ao redor do planeta Terra, tinha como é que se diz? Muitos anjos, uma falange de anjos, milhares de anjos, miríades de anjos, anjo, com um branco que não tem um branco na terra. E Deus fazia eu entender também na mente, eu não via a fala dele. Né? Porque a gente tem que só falar a verdade, porque quem aumentar ou diminuir, Deus vai requerer. Que aqueles anjos eram para aqueles que estavam servindo a Deus. De 2 a 3 anjos nas suas famílias. E Deus fazia entender que o que estava por vir era muito, muito grande, que muitos não iam suportar. E depois que eu tive, não sei, eu vou fazer como o apóstolo Paulo, essa revelação, não sei se foi em sonho, um vislumbre em visão, eu não sei. Só sei que eu tive. E Deus me mostrava, enquanto exatamente isso, o homem endureceu o coração, então vai vir coisas terríveis. Mas aquele que está em Cristo tem a proteção, viu? Tem a proteção. Porque muitos não desceram da Covid, não pegaram, o nome se chama Misericórdia de Deus. E a Bíblia diz, a misericórdia de Deus são as causas de não sermos consumidos. Então, ainda no verso 8 do capítulo 10, essa foi a experiência que eu tive. Então, Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó e disse-lhe, ide servir ao Senhor vosso Deus, quais são os que hão de ir. Então, Faraó, depois dos conselhos lá dos servos dele, no versículo 7, mandou chamar Faraó. E disse, pode ir servir ao Deus de vocês lá no deserto. Agora, quem é que vai? Aí Moisés disse, havemos de ir com os nossos meninos e com os nossos velhos, com os nossos filhos e com as nossas filhas e com as nossas ovelhas e com os nossos bois, havemos de ir, porque festa do Senhor temos. No 10. Então ele lhe disse, seja o Senhor assim convosco, como eu vos deixarei, e a vós e aos vossos filhos. Olhai que há mal ainda
da vossa face. O 11. Não seja assim. Andai agora vós, varão e servo, servi ao Senhor, pois isso é o que pedides. E o lançaram da face de Faraó. Então Faraó disse, vão, né? Então disse o Senhor a Moisés, no 12. Mas Faraó era falso. Ele estava mentindo, né? Ele estava mentindo. Estende a tua mão sobre a terra do Egito, para que os gafanhotos venham sobre a terra do Egito e comam todas as ervas da terra, e tudo que deixou a saraiva. Então estendeu Moisés a sua vara sobre a terra do Egito e o trouxe sobre a terra um vento oriental. Esse vento oriental é o vento do mal. Um vento oriental. Todo aquele dia e toda aquela noite aconteceu que pela manhã o vento oriental trouxe os gafanhotos. E vieram os gafanhotos sobre a terra do Egito e assentaram-se sobre todos os ermos do Egito. Muitos gafanhotos foram. Antes deste nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles virão outros sobre o Egito. 15. Porque cobriu a face de toda a terra, e de modo que a terra se escureceu, e comeram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores, que deixaram a saraiva, e não ficou verdura alguma nas árvores, nem ervas do campo entre toda a terra do Egito. Por que o Senhor mandou? Porque aquela proposta que Faraó fez, que chamou e disse, vão embora, era mentira. Era mentira. Deus nem mandou Moisés ir de novo. Aí, no 16, então Faraó se apartou, apressou a chamar a Moisés e Arão e disse, pequei contra o Senhor, vosso Deus, e contra vós. De novo ele disse isso. Não tem gente que é assim? Quando está no acolcho de Deus, Senhor, eu pequei. Aí vai, promete as alianças de Deus e depois, quando afrouxa, volta para o Egito. Isso eu estou falando para os que estão no caminho, para as crentes e para os não crentes. Não são assim também? São assim. Só que Deus, de antemão, Ele sonda mente e coração. Ele sabe. 16. 17. Agora, pois, peço-vos, perdoa o meu pecado. Olha a mentira do homem. Somente desta vez que oreis ao Senhor vosso Deus, que tireis de mim, somente esta vez. E saiu da presença de Faraó, orou ao Senhor. Sim, Moisés orou, mas Moisés sabia o intuito de Faraó. Então o Senhor trouxe um vento ocidental, o vento oriental era que trazia os gafanhotos, o vento oriental era que levava, fortíssimo, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no mar vermelho. Tudo o Senhor subjugava a Faraó e os deuses de Faraó. Nem ainda um gafanhoto ficou em todos os termos do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. Parece até um paradoxo, né? Deus endureceu o coração de Faraó. Que negócio é esse? Deus endureceu porque é como eu falei anteriormente. De antemão, Deus sabia o que Faraó tinha no seu coração. E também, se Deus tirasse aquele povo que era escravo numa boa, numa tranquilidade, aquele povo ia se esquecer de Deus, num piscar de olho. E também Deus queria mostrar suas maravilhas para Faraó e para o povo de Israel. Para o povo de Israel. Nós vamos ficar aqui nos gafanhotos, vamos orar, né? E pedir a Deus que Deus abra os nossos olhos espirituais para a gente ver o que está por trás da letra. Porque a Bíblia, essa é, como eu disse, é minha Bíblia gigante. Porque eu estou com os óculos novos, ainda não me acostumei.
Ela fechada, ela é um livro, mas não deixa de ser sagrado. Ela é aberta, é a boca de Deus. Mas por trás destas letras tem mistérios que só você lendo e pedindo a Deus, para Deus lhe mostrar. Amém? Tem que orar a Deus. A Bíblia não é um livro comum, simples. Ela é sagrada. Vamos orar? Senhor Deus, Pai de toda bondade, estamos aqui mais um dia, falando das tuas grandezas, do teus poderes. Eu apresento todos os peregrinos que estão aqui, os inscritos do canal, os não inscritos, os que ainda não te aceitaram como Senhor e Salvador Jesus, todas as famílias. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo com a bênção da libertação, da salvação, da restauração, da cura e do renovo. Faz coisa grande no meio do teu povo, Pai, em nome de Jesus. Amém, peregrino? Muito bem, muito obrigado pelos inscritos, novos inscritos. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Não esqueça que na descrição do vídeo tem todas as referências e algumas curiosidades que eu coloco. Peço que compartilhe esse vídeo, porque certamente tem alguém que precisa ouvir essa palavra. Que Deus em Cristo abençoe vocês, sua família. Um beijo no coração de todos vocês. Amém?